A Rússia quer o Donbass. Isso não é nenhum segredo, já que foi o Donbass o alvo de Vladimir Putin durante sua campanha inicial de agressão contra a Ucrânia em 2014. É no Donbass que ocorrem a maioria dos combates atualmente. No verão, as defesas ucranianas quase ruíram. Pokrovsk cairia para a Rússia, seguida pela linha de fortalezas em Donetsk. Se Donetsk fosse ocupada, o Donbass passaria a ser da Rússia. Esse era o plano. Mas a Ucrânia tinha outros planos. A ofensiva no Donbass visava enfraquecer a Ucrânia, mas acabou prejudicando a Rússia e tornando a região o maior pesadelo de Putin. Putin tinha tudo planejado em 2025. Ele organizou a maior concentração de tropas vista no Donbass, até então durante a guerra na Ucrânia, com a maioria desses soldados focada em Pokrovsk. Com essa concentração, a Rússia alcançaria o avanço crucial esperado há anos, conquistando Pokrovsk e avançando para os demais redutos do Donbass. Essas seriam as últimas a cair antes da ocupação final do Donbass. Um ano de ofensivas contínuas falhou. A Rússia não tem uma posição em Pokrovsk. Essa cidade é a chave para tudo o que a Rússia precisa conquistar no Donbass. A Reuters explicou em julho de 2025 que muitos russos agora chamam Pokrovsk de porta de entrada para Donetsk. Além da indústria de carvão coqueificável e do papel simbólico como bastião de defesa da Ucrânia, Pokrovsk daria à Rússia acesso às cidades-fortaleza de Donetsk, essenciais para controlar o Donbass. A Rússia espera que a queda de Pokrovsk enfraqueça outras fortalezas. Pokrovsk é uma linha vital de logística para a Ucrânia, com suprimentos e soldados para o Donbass passando por lá. Pokrovsk dá à Rússia opções e controle, essenciais para Putin no Donbass agora. Este verão seria quando Pokrovsk cairia, como Putin queria garantir, reunindo uma força aparentemente esmagadora de 110 mil soldados perto da cidade. Esse grande número de soldados permitiria à Rússia romper as defesas da Ucrânia, independentemente da resistência ucraniana. Segundo o novo Voz da Ucrânia, o grupo de tropas reunido por Putin era quase o dobro da população de Pokrovsk antes da guerra, mostrando a seriedade da intenção russa de tomar a cidade. Viktor Treibov, porta-voz do Agrupamento Operacional Estratégico de Tropas Donetpro, tentou explicar a situação em entrevista em 23 de agosto. Antes da guerra, cerca de 110 mil soldados russos atuavam em Pokrovsk. Nem sei como descrever essa escala, disse ele. A população de Pokrovsk antes da guerra era de 60 mil, então a presença militar da Rússia é efetivamente o dobro. Eles reuniram uma horda tão grande que parecia enfrentar um país europeu médio. O objetivo da Rússia durante o verão era tornar Pokrovsk o ponto mais quente da ampla ofensiva russa. Durante o percurso, a Rússia buscava vitórias psicológicas. Ela trocou ataques mecanizados por enviar pequenas unidades de soldados aos assentamentos perto de Pokrovsk. Essa estratégia visava cercar Pokrovsk para permitir um ataque de vários ângulos. No entanto, a Rússia queria capturar evidências de seus soldados pisando em novos territórios. Erga uma bandeira, tire uma foto, e não importa se a Ucrânia te expulsar de novo. A imagem está lá. A propaganda pode se espalhar. Com um exército capaz de enfrentar até países europeus de médio porte. Putin acreditava que a Rússia avançaria de Pokrovsk, capturada para o cinturão de fortalezas de Donetsk. Segundo o Instituto para o Estudo da Guerra, esse cinturão se estende por cerca de 50 quilômetros no oeste de Donetsk e é protegido por Pokrovsk. O cinturão conecta a cidade de Sloviansk, no norte, a Konstantinivka, cerca de 50 quilômetros ao sul. Tomar Pokrovsk até o final de agosto, romper o cinturão da fortaleza. Nos meses seguintes, à medida que as defesas da Ucrânia vacilavam. Conquistar o Donbass era o objetivo. O problema no grande plano de Putin para a região já está claro agora que o verão terminou. Pokrovsk não caiu. Soldados ucranianos ainda defendem a cidade, e a Rússia teve grandes perdas ao tentar conquistá-la. Segundo a Euromaidan Press, com Putin apostando tudo nessa ofensiva, este é o momento decisivo da guerra. Stalingrado, para contextualizar, foi a batalha entre a União Soviética e a Alemanha nazista. Durante a Segunda Guerra Mundial, fez com que a União Soviética tivesse 11 milhões de baixas militares, além de perder 40 mil civis. Embora a afirmação do Euromaidan Press seja um pouco hiperbólica, o argumento ainda se mantém.
Uma ofensiva que deveria sinalizar o fim da resistência de Donbass, na Ucrânia, acabou esgotando as forças russas naquela região. O Kiev Independent tem os números. Compartilhando dados do grupo de inteligência de código aberto Deep State, diz que a Rússia conseguiu ocupar cerca de 1.548 quilômetros quadrados, ou aproximadamente 579 milhas quadradas durante os 3 meses que começaram em junho e terminaram em agosto. Isso parece um resultado sólido à primeira vista, especialmente quando você considera isso. Em 2024, a Rússia conquistou só 659 quilômetros quadrados, 254 milhas quadradas, do Donbass. Porém, como dissemos, esses avanços não atingiram a única cidade que Putin definiu como alvo russo no verão. E para a Rússia, esses avanços custaram caro. A Rússia depende de enviar pequenos grupos de infantaria em ondas sucessivas à Ucrânia, criando um moedor de carne do qual muitos soldados russos não escapam. Em Donetsk, onde a Rússia enviou 110 mil soldados na ofensiva de verão, as perdas comprometeram a campanha russa. O Estado-Maior da Ucrânia afirma que a Rússia perdeu 94.810 soldados por morte, ferimento ou captura em apenas 3 meses de ofensiva de verão. Isso equivale a mais de 31 mil soldados por mês, ou 1.030. Você pode pensar que a Rússia continuará atacando Pokrovsk no inverno, e talvez esteja certo. Em 15 de setembro, a Forbes afirmou que a Rússia se preparava para novo avanço em Pokrovsk, no qual Putin segue confiante no sucesso e nos benefícios. O Donbass. Quando Putin se encontrou com o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, em agosto, ele teria dito a Trump que a Rússia pretendia tomar o Donbass em 2 a 3 meses. No máximo 4. É um objetivo ambicioso, mesmo que a Rússia tivesse tomado Pokrovsk no verão. O fato de a cidade ainda estar de pé significa que Putin ou está delirando ou está mentindo descaradamente. Para dar a Trump uma visão distorcida da situação no Donbass, se Putin realmente acha que a região vai cair, ele decidiu enviar mais soldados para uma ofensiva no outono e inverno. O Major Ole Shriv, comandante do 225º Regimento de Assalto Separado da Ucrânia, disse em 18 de setembro que mais 16 mil soldados foram reunidos no Donbass. Uma nova ofensiva chegará em poucos dias. Os russos tentam romper nossas defesas em Pokrovsk, diz o Major. Pelo que posso ver, e essa é a minha opinião subjetiva, o inimigo vai reunir mais algumas reservas lá. Em cerca de 10 dias, eles iniciarão uma contraofensiva. A Rússia continuará tentando mesmo após o fim do verão. Você deve ter notado que a minha matemática não fecha. A Rússia enviou 110 mil soldados para Pokrovsk na ofensiva de verão. Segundo um general ucraniano, 94 mil desses soldados morreram ou ficaram feridos. 16 mil novos soldados não compensam essas perdas. Isso indica que ataques russos contra Pokrovsk e o Donbass em 2025 tendem a ser mais fracos e menos eficazes. Rob Lee acha que esse será o caso. Rob Lee, pesquisador sênior do Instituto de Pesquisa de Política Externa, disse ao Kiev Independent que a Rússia prefere ataques de infantaria desmontada. No inverno, a taxa de avanço provavelmente vai diminuir novamente. Ataques de infantaria desmontada significa que a Rússia tenta tomar o Donbass sem usar tanques ou veículos blindados, o que só reforça a ideia de que qualquer nova investida por Pokrovsk durante o inverno vai fracassar. Pokrovsk se tornou uma armadilha mortal para a Rússia. Nesse processo, isso virou o maior pesadelo de Putin, do qual ele não pode escapar, pois precisa insistir no Donbass. Por isso, apesar das grandes perdas, Putin envia mais soldados a Pokrovsk, ciente de que serão mortos pelas defesas ucranianas. O Donbass é simplesmente importante demais para Putin, do ponto de vista estratégico, simbólico e talvez mais importante ainda, do ponto de vista financeiro. Já discutimos o aspecto estratégico. Ao dizer que Donetsk é o cinturão de fortalezas da Ucrânia, romper e controlar Donetsk significa dominar o Donbass. Isso ocorre porque a Rússia já domina quase toda Luhansk, o outro oblast do Donbass. Com o Donbass controlado e as fortalezas eliminadas, a Rússia poderia avançar pelo centro da Ucrânia muito mais rápido do que no início da invasão. O Donbass e a Crimeia foram os principais focos da Rússia na agressão de 2014. Isso porque Putin sempre afirmou que o Donbass deveria continuar fazendo parte da Rússia, mesmo após o colapso da União Soviética.
A Al Jazeera observa que o Donbass abriga muitos falantes de russo, sendo que a região também se tornou parte da mitologia romantizada da era soviética na Rússia. Ocupar o Donbass não é tirar território da Ucrânia na visão de Putin. É restaurar o que é, por direito da Rússia. No entanto, a tentativa de Putin de se apresentar como uma espécie de herói para os falantes de russo no Donbass é bastante prejudicada pelo fato de que, como sempre parece acontecer, o líder da Rússia tem um motivo oculto. Minerais. Muitos minerais. A Ucrânia está repleta de minerais valiosos, a tal ponto que esses minerais se tornaram uma vantagem para o país ao tentar negociar garantias de segurança com os Estados Unidos. Segundo a Newsweek, em fevereiro, essas reservas minerais valem impressionantes 148 trilhões de dólares, isso sem considerar a logística para acessar esse dinheiro. Aproximadamente 70% dos minerais ucranianos estão em Donetsk, Luhansk e Dnipropetrovsk. Reconheça as duas primeiras regiões como as que formam o Donbass, revelando o verdadeiro motivo de Putin. Claro, estratégia e simbolismo são importantes para a Rússia, mas ambos esses motivos empalidecem em comparação ao dinheiro frio e duro que pode ser extraído do Donbass. É por isso que Putin não vai parar sua investida por Pokrovsk. É por isso que ele está determinado a controlar o Donbass. E é por isso que muitos, milhares de soldados russos, além dos mais de 94 mil mortos no verão, serão sacrificados por esse território. A Rússia agora se pergunta: como falhou, mesmo com tantos soldados para enfrentar até um pequeno país europeu? Pokrovsk já era para ter caído, facilitando a tomada do Donbass. A resposta para essa pergunta está em uma cidade que foi considerada uma das mais importantes da guerra, Avdiivka. É justo dizer que Avdiivka representa um dos fracassos mais devastadores da Ucrânia até agora durante a guerra. Avdiivka, outra cidade-fortaleza, foi tomada pela Rússia em fevereiro de 2024, dando aos russos um ponto elevado com vista para Donetsk. A Ucrânia cometeu erros na defesa de Avdiivka, mas ainda assim causou entre 25 e 40 mil baixas à Rússia, segundo a Euromaidan Press. A Ucrânia não conseguiu fortalecer as defesas atrás da cidade, tomada para evitar nova incursão no Donbass. O Long War Journal resume bem quando diz: na longa batalha por Avdiivka, a Ucrânia não conseguiu criar uma segunda linha de defesa forte atrás da cidade. Com a queda de Avdiivka, as tropas ucranianas tiveram que cavar trincheiras e instalar minas durante combates intensos. As defesas da Ucrânia ficaram em pânico durante a batalha por Avdiivka. A cidade estava tão bem fortificada que a Rússia provavelmente perdeu mais soldados para capturá-la do que em toda a guerra soviético-afegã. Não havia reforços nem segunda linha de defesa para a Ucrânia impedir o avanço russo ou contra-atacar. A Ucrânia convidou a Rússia a atacar Avdiivka e teve que abandonar o local após a queda da cidade. Lições duras foram aprendidas durante aquela batalha. Essas lições foram levadas para a defesa de Pokrovsk e do restante do Donbass pela Ucrânia. À medida que a Rússia avançava, capturando pequenos assentamentos e vilarejos a caminho de Pokrovsk, a Ucrânia começou a colocar em prática as lições que havia aprendido. Ela iniciou a produção em massa de drones, que viraram a principal defesa de Pokrovsk, segundo a Euromaidan Press. Mesmo antes das tropas russas chegarem à própria cidade, esses drones agora patrulham estradas, rodovias e qualquer outra rota potencial de entrada na cidade. Eles compensam a falta de artilharia ucraniana. E se Pokrovsk cair, esses drones vão se mostrar uma linha defensiva altamente móvel, enquanto os soldados ucranianos recuam para as outras cidades-fortaleza no Donbass. A Ucrânia deixou de atuar só na defesa e passou a combinar defesa e ataque na proteção de Pokrovsk em 2025. Kiev conseguiu reorganizar sua defesa e realizar contra-ataques localizados do final de fevereiro ao início de março de 2025, quando o assentamento de Kotlina foi libertado, o que afastou um possível avanço russo, segundo o Euromaidan Press. O aspecto de contra-ataque da nova estratégia da Ucrânia também fez com que trouxesse a Brigada Azov para combater a nova abordagem da Rússia de usar unidades menores em vez de grandes ataques mecanizados. Com a chegada da Brigada Azov a Pokrovsk, em agosto, o Euromaidan Press afirmou que o tempo para reverter os avanços russos ao redor da cidade estava acabando. Em poucos dias, surgiram notícias de assentamentos reconquistados, enquanto a Brigada Azov, junto com outros defensores de Pokrovsk, frustrou a estratégia de cerco da Rússia.
Em 48 horas após chegar, essa brigada e seus contra-ataques eliminaram 151 soldados russos e capturaram 70. Tudo isso enquanto retomava assentamentos, dos quais a Rússia esperava lançar o ataque coordenado contra Pokrovsk, que poderia ter dado a Putin um sucesso no verão. Mas talvez a lição mais importante que a Ucrânia aprendeu com Avdiivka seja que é preciso planejar para o futuro. Pokrovsk pode cair. Se isso ocorrer, a Ucrânia não dará carta branca para a Rússia tomar o resto do Donbass, como explica Ryan J. Hayat em seu site. Prevendo um colapso maior no Donbass, a Ucrânia ergueu uma nova linha de fortificações na retaguarda do Oblast de Donetsk, chamada oficialmente de Linha Ucraniana Surovikin. Essa rede de defesa cobre mais de 350 quilômetros de Druskivka a Sloviansk e além, segundo Hayat. Ou seja, se capturar Pokrovsk, a Rússia não verá soldados ucranianos em fuga instalando minas. Isso não vai ser uma repetição de Avdiivka. Se Pokrovsk cair, mais defesas aguardam. O cinturão da fortaleza e a nova linha Surovikin estão prontos. Com o exército de drones da Ucrânia crescendo, há uma armadilha mortal atrás do moedor de carne em que Pokrovsk se tornou para a Rússia. Quase 94 mil soldados foram perdidos em Donbass no verão. Isso pode ser só parte do que a Rússia terá que sacrificar para conquistar Donbass à força. Então, onde isso nos deixa? A ofensiva da Rússia em Donbass? Certamente não parou, no entanto. É provável que o ritmo do avanço diminua drasticamente à medida que entramos no inverno e o terreno ucraniano se torna um pesadelo para as forças russas navegarem. Pokrovsk ainda resiste, forçando as forças russas cada vez menores a se concentrarem em uma cidade que já custou a Putin dezenas de milhares de soldados no verão. Mesmo que a Rússia rompa Pokrovsk antes de ser derrotada, ainda enfrentará o cinturão de fortalezas de Donetsk e a segunda linha de defesa, criada após os erros em Avdiivka. A Rússia agora enfrenta uma situação em que tenta tomar o Donbass em um momento em que isso exigiria mais mão de obra do que o país pode disponibilizar. O Ministério da Defesa do Reino Unido deixou isso claro em meados de agosto, segundo o Washington Times. Ele calcula que a Rússia precisará de mais 4 anos e perder 2 milhões de soldados para controlar totalmente Donbass. Esses 2 milhões somam-se a mais de 1 milhão de soldados russos perdidos desde o início da invasão à Ucrânia. Lembre-se do prazo de Putin a Trump, até 4 meses, em agosto. Isso sugere que Putin acredita, ou quer que os Estados Unidos da América creiam, que o Donbass cairá até o fim de 2025. Isso não vai acontecer, segundo o Ministério da Defesa do Reino Unido, antes de agosto de 2029. Isso supõe que os problemas de mão de obra e equipamentos da Rússia não enfraqueçam tanto seus ataques, a ponto de prolongar ainda mais a guerra. A Rússia não conseguirá manter o ataque ao Donbass por 4 anos antes que a ofensiva colapse o país. E, independentemente do que ele possa dizer em público, Putin também sabe disso. Por que você considera a cessão do Donbass pela Ucrânia o principal pedido da Rússia nas negociações de paz? Putin sabe que a Rússia não pode ocupar a região sem sofrer uma perda horrível a ponto de se devastar. Putin tenta conquistar o Donbass pela caneta, já que a espada falhou. A Ucrânia provou uma coisa durante sua defesa de verão em Pokrovsk. Ela não vai entregar o Donbass, não importa o que Putin diga. Isso coloca o líder da Rússia em um beco sem saída, onde a única parte da Ucrânia que ele mais deseja é também a parte que vai custar à Rússia mais do que jamais imaginou. A ironia é que a Rússia tenta afirmar ter vencido em Pokrovsk. Em determinado momento durante o verão, ela quase chegou perto de tornar essa vitória legítima. Mas essa suposta vitória, assim como a ofensiva no Donbass como um todo, se transformou em um pesadelo para Putin. Saiba mais em nosso vídeo. Inscreva-se no The Military Show para mais vídeos sobre a situação no Donbass. Obrigado por assistir.